E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje, quinta-feira braba. Pra gente falar aí de filosofia, hoje a gente vai fazer questões de Nietzsche sobre Friedrich Nietzsche, cobrados tanto no Enem e em outros vestibulares também. E eu já adianto vocês que Nietzsche é muito cobrado, por isso que a gente está falando de Nietzsche aqui. A gente falou na última aula um pouquinho aí, a gente falou sobre os conceitos básicos ali, em Assim Falou Zaratustra, que não está fechado, a gente ainda vai fazer mais vídeos sobre Nietzsche, tá? E também sobre Zaratustra, mas é preciso colocar agora no papel, é preciso colocar agora em questões para ver como que é cobrado, que eu sei que tem muita gente que entende, mas não consegue fazer questões. Né? Então vamos lá então falar sobre isso. E aí eu já convido-lhes a se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e curtirem esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque hoje é filosofia, mas nós temos sociologia, história geral, história do Brasil, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Então, sem enrolação, vamos para a primeira questão. Na tela para vocês, Enem 2016, espera aí. Olha a água. Enem 2016 é uma questão que vai falar pra gente, vai pedir pra gente algumas sobre questão de niilismo, né? Que eu falei de niilismo naquela primeira aula que a gente já teve do Nietzsche, mas eu pretendo fazer uma aula específica sobre niilismo do Nietzsche. Mas já é possível fazer essa questão. Vamos lá. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, vazio, né? Tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno. O mal-olhado amareleceu-nos, os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Então tá aí um trecho retirado da obra que a gente falou semana passada, que a gente ainda está falando, tá? Assim Falou Zaratustra. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina niilista, uma vez que a gente precisa ter entendimento do que é o niilismo e a gente vai responder aqui. Vamos embora. A. Reforça a liberdade do cidadão. B. Desvela os valores do cotidiano. C. Exorta as relações de produção. D. Destaca a decadência da cultura. Ou E. Amplifica o sentimento de ansiedade. E aí, gente? Vamos só ter um entendimento claro do que seria esse niilismo. Ainda mais quando a gente fala do niilismo filosófico em Nietzsche. O niilismo é o vazio, o niilismo é o nada. O niilismo, em linhas gerais, é o ceticismo de várias formas. Esse niilismo pode ser aplicado em várias circunstâncias ou em vários contextos. Na questão do Nietzsche, ele está falando de fato da descrença, ele relaciona inclusive o niilismo ao mundo, o que o mundo se tornou, a questão do cristianismo, onde que o cristianismo levou o mundo, aonde a nossa própria razão levou esse mundo. Então, eu acho que nesse sentido ficou muito claro para a gente qual que é a resposta, a alternativa correta. Deixem aí nos comentários, essa questão foi cobrada em 2016. A alternativa correta aqui nessa concepção de Nietzsche é a alternativa D de dado. Destaca a decadência da cultura. Cultura enquanto a nossa vida, a nossa sociedade, a que ponto estamos chegando. O texto está falando isso para a gente, ó. Olha só aquela parte, é bem forte inclusive, né? O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno. Então há uma decadência do nosso processo cultural, certo? Não está falando de liberdade, não está desvelando valores de cotidiano, não está falando de relações de produção e nem amplificando, né, sentimentos, né, de ansiedade.
O niilismo está nos levando a essa decadência da cultura. Nós estamos desacreditando de tudo. Nós não somos mais nada. Olha só no começo quando ele fala, tudo é oco, tudo é igual, tudo passou, certo? Eu acho que entendendo o que é o niilismo, aí eu vou fazer uma aula mais específica para vocês, mas já dá para responder essa numa boa. O que vocês acham? Então vamos para a próxima aí. Cobrada na Universidade do Estado de Goiás. Particularmente é uma prova que eu gosto bastante. Vamos lá então. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem, que a gente falou semana passada. Essa é bem legal, essa questão. Em relação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos o super-homem. Então, estou fazendo uma relação do super-homem, do contexto filosófico de Nietzsche, ao super-homem, personagem criado na década de 30 nos Estados Unidos. Um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem, aí está falando assim, citou o super-homem dos Estados Unidos, mas quer saber do super-homem do Nietzsche. Vamos lá, é para te dar uma confusãozinha isso aí. O super-homem do Nietzsche, agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência na consecução de seus objetivos. B, expressaria os princípios morais do protestantismo em contraposição ao materialismo presente no herói dos quadrinhos. C, abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de bem e mal, certo e errado, típicas do cristianismo. E D, representaria os valores políticos e morais alemães e não o individualismo pequeno burguês norte-americano. Para pensar aí, gente. O que é o super-homem? A gente falou na aula aqui sobre Assim Falava Zaratustra, né? A gente falou aí o que era esse super-homem. A alternativa correta é a alternativa C. Abdicar-se-ia das regras morais vigentes. De tudo que é regra moral até agora, vamos abdicar. Desprezando as noções de bem e mal, que vem principalmente da questão da moral, né? A moral que Nietzsche critica, né? A moral dos senhores, moral dos escravos. Certo e errado, típicas do cristianismo. Ele critica o super-homem para o Nietzsche, é aquele cara que vai ser evoluído, que vai tentar trazer novos valores morais para a humanidade. Quando ele fala trazer novos valores morais para a humanidade, quando ele fala sobre isso, ele está abdicando a essas regras morais vigentes, não está falando que está esquecendo, tá? Tipo, não vamos esquecer, mas a gente, justamente por não esquecer, por saber como elas são, essa moral de escravos, moral de senhores, né? Aonde a humanidade chegou, que a gente tem que construir uma nova moral. E quem que vai fazer isso para a gente são seres que a gente vai chamar de super-homem. Lembrando que o super-homem não é a humanidade inteira que vai se tornar o super-homem. Algumas pessoas, né? O super-homem vai surgir de algumas pessoas que vai levar essa ideia, essa nova ideia, essa nova moral para a humanidade, para construir uma humanidade mais justa e mais verdadeira, né? Mais honesta, segundo Nietzsche. Então, todos os outros, por exemplo, agiria de modo coerente com valores pacifistas, repudiando o uso da força física. Nietzsche não falou isso. B, expressaria os princípios morais do protestantismo. O protestantismo está no cristianismo, é o cristianismo também. Então, ele está criticando o cristianismo. O super-homem vem justamente para tentar superar os valores cristãos. E a D fala, representaria os valores políticos e morais alemães. Não, criar novos valores, certo? Então, alternativa C, para quem acertou aí, parabéns. Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Aqui pertinho, inclusive. Essa é bem legal também, porque fala sobre o que a gente falou na primeira aula que a gente já teve de Nietzsche aqui, que foi a ideia do martelo, né? O martelo de Nietzsche. A ideia do martelo de Nietzsche é entendida como... O que é um martelo, né, para Nietzsche aí? A. Argumento construído com a clara intenção de fomentar o debate e a defesa privilegiada dos valores e da moral cristã.
B. Instrumento metafórico de destruição de todos os ídolos, de todas as crenças estabelecidas, de todas as convenções e valores transcendentais, fundamentados na moral e na religião cristã, bem como na filosofia metafísica socrático-platônica. C. Uma normalização para todo e qualquer embate moral e sistemático no âmbito das relações do homem com o mundo no qual ele está inserido. Então, seria um objeto de normalização. D. Uma afirmação da derrogação do universo racional e religioso no qual estava mergulhada a natureza humana afirmação da derrogação do universo onde estava mergulhada a natureza humana do século XVIII. Derrogação, o que é derrogação? Pesquisar. É importante que a gente faça questões sabendo para a gente poder já definir aqui para você. Essa palavra eu nunca escutei. Deixa eu ver. Derrogação. Vamos buscar o nosso... Ó. Entendi. Derrogar vem de revogar, ou seria uma revogação parcial, ao que tudo me creio aqui. Ou seja, deixar de valer. Então, uma afirmação, afirmar que está deixando de valer o universo racional e religioso no qual estava mergulhada a natureza humana desde o século XVIII. Então, seria uma crítica, nesse caso, a essa busca por racionalidade desde do iluminismo. O século XVIII já nos leva à ideia do iluminismo, de buscar uma razão. Então vamos diminuir essa razão. E aí, gente, o que vocês acham aí? Fala aí pra mim. Diga pra mim aí o que é que vocês acham aí, o que seria essa concepção do martelo. Já vou falar a resposta então. Alternativa correta, B de bola. O que é o martelo para Nietzsche? É um instrumento metafórico, é uma metáfora, tá? Ele não está pegando o martelo e destruindo, então é uma metáfora, logicamente, de destruição de todos os ídolos, de todas as crenças estabelecidas, olha a crítica ao cristianismo, de todas as convenções e valores transcendentais fundamentados na moral e na religião cristã, bem como na filosofia metafísica socrático-platônica, que ele também faz as suas críticas. Então, peraí, aí você fala assim, beleza, então é um instrumento metafórico de destruição. Vamos criar novos valores. Vocês têm que ligar isso à ideia do super-homem, tá? Então, a última questão, acho que ajudou bem a fazer essa questão aqui. Agora, por que as outras estariam erradas? Vamos começar pela D, já que a gente já buscou o sentido aqui de revogação, né, de derrogação, que vem de revogar, né, de anular, de certa forma, né, ou de deixar fazer valer. Uma afirmação da derrogação do universo racional e religioso. O martelo, então, ele está acabando com esse universo racional e religioso ao qual estava mergulhada a natureza humana desde o século XVIII. Onde que está o erro? O Nietzsche, para quem já viu, inclusive, o nosso primeiro vídeo de Nietzsche, que a gente fala daquela questão dionisíaca, né, que Apolíneo de Dionisíaco, que ele fala que a nossa vida, a nossa sociedade foi tão levada só para a razão que a gente esqueceu um pouco da paixão. A gente foi muito mais Apolo do que Dionísio, segundo Nietzsche. A gente foi muito mais levado para a razão, e a razão acabou destruindo. É aquela concepção de que a mesma razão que a gente utiliza para poder salvar vidas através de cura de doença, a gente usa ela também para fazer instrumentos de guerra, por exemplo. Então essa razão nos leva também a esse caos, né? Mas aí o erro dessa questão, tá? Ele está criticando, tal, essa razão total, mas é que não vem desde o século XVIII. Essa razão é bem anterior, é o início da humanidade, é o ser humano construindo coisas. Então não vem desde o século XVIII. Entenderam onde que está o erro aí? Vamos lá. A A fala argumento construído com clara intenção de fomentar o debate da defesa privilegiada dos valores. Não quer fomentar, a gente quer destruir. Essa é a concepção aí do martelo. C, uma normalização. Normalizou não, é destruição para todo e qualquer embate moral e sistemático no âmbito das relações do homem com o mundo no qual ele estava inserido. Martelo destrói, tá? Martelo é um instrumento, só se pensar no martelo, um instrumento tá, martelar prego, mas também de destruição, certo? Depende do martelo aí, né? E aí vamos para outra questão de Enem. Essa outra que a gente falou foi de São José dos Campos, não, de São João del Rei, né?
Essa próxima aqui agora é de Enem 2015. Então vocês já percebem que caiu. A primeira que a gente foi em Enem 2016, essa 2015. Quer dizer que Nietzsche já teve uma carga aí cobrada no Enem. Se a gente procurar mais, a gente acha. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. O Nietzsche está falando de filosofia grega. Com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Quem falou isso foi o Tales de Mileto, né? A gente tem aqui dos pré-socráticos uma aula sobre isso. Ele fala sobre o Tales de Mileto, Nietzsche, em sua obra. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? É absurdo pensar que descobrir a origem de tudo, a água, né? Sim, aí ele fala sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Aí a gente já falou muito aqui sobre isso, da questão do uno, né? Isso a gente vai ver muito lá nos pré-socráticos, já a origem de tudo vem de uma coisa só. Tales de Mileto dizia água, outros diziam vento, ar, um monte de coisa. Apeiron, né? Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. A gente também tem um pouco disso falando dos neoplatônicos, que a gente também tem uns vídeos aqui de neoplatônicos, até chegar a Santo Agostinho. Vamos lá, então. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Aí está perguntando por que os gregos vieram com a filosofia, o surgimento da filosofia. Por que, de acordo com Nietzsche, tem isso? Baseado nesse texto. A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Por que Nietzsche, então, a pergunta é, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? De acordo com Nietzsche, por que segundo Nietzsche, a filosofia então surgiu com os gregos? E aqui vocês vão buscar direto no texto coisas bem interessantes. Quer ver? Ó, a alternativa correta, vou falar aqui já, vou jogar na cara, hein? Vou lançar a braba para vocês. Alternativa C. Olha só que interessante. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Vamos lá. Logo no início, ele fala que é uma ideia absurda. Ó. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas, lá de Tales de Mileto. Mas aí ele faz a pergunta, mas será que isso é interessante mesmo? Será que ele fala sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é uma proposição que enuncia algo sobre a origem das coisas. Vamos falar sobre a origem. Segundo, que aí acho que é a parte mais importante que a gente tem que destacar, porque o faz sem imagem e fabulação. O que ele quer dizer com isso? Os pré-socráticos, eles estão se distanciando dos mitos, da origem do universo através da mitologia. Os pré-socráticos, eles não estão falando que são deuses, da relação entre deuses e titãs, Mercúrio não, é isso mesmo, né? Mercúrio? Não, agora já não lembro mais direito, mas ele não está falando nesse sentido, ele está falando no sentido de vamos buscar explicações racionais. E aí a C contempla isso. A necessidade de buscar de forma racional. Você pode achar um absurdo falar que é a origem da água, que é o apeiron, mas eles estão buscando de forma racional a causa da primeira das coisas existentes. Eles estão se distanciando de explicações divinas, mitológicas, de deuses, né? Então, depois da criação dos titãs, vem os deuses, né, que fazem guerra com os titãs, aí a gente tem o surgimento de Zeus. Então ele está discutindo, né, ele tá falando que os pré-socráticos são os primeiros a se afastar, e daí da importância deles. São os filósofos da natureza, que estão tentando se afastar cada vez mais das explicações mitológicas para a criação de tudo, certo?
Então, todas as outras alternativas, elas têm distratores. Se a gente olhar o impulso para transformar mediante justificativos elementos sensíveis em verdades racionais, mediante quais são essas justificativas? Não há uma justificativa necessariamente. Ele está falando que eles querem só buscar a verdade, né? A explicação. A B fala o desejo de explicar usando metáforas. Essa é o maior distrator, não é usando metáforas. Tá? Eles estão querendo utilizar a questão racional, mas sem a metáfora. Eles estão analisando, por exemplo. O Tales de Mileto, ele chega à ideia de que a água é a origem de tudo, porque ele percebe que onde há mais vida, a vida flora mais, é onde se tem água. Há uma percepção de que a sociedade egípcia se encaminha ao entorno do Nilo, o próprio mar Mediterrâneo é muito importante para discutir isso. A D fala assim, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Que diferença entre o quê? Ou que metódico é esse, sabe? Ficou muito amplo para estabelecer uma discussão para Nietzsche isso. E a E fala a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Aí pode causar uma confusão, porque fala elementos empíricos. A impressão que dá é que eles estão só, né, a tentativa de justificar a partir de elementos, que eles só estão utilizando elementos empíricos, né, para poder chegar a um resultado, alguma coisa. E não são só elementos empíricos, tá? Não são só elementos empíricos. Há questões aí da razão, do racionalismo mesmo, de fato. Fechou? Então é isso, eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês acham que as questões cobradas em Nietzsche são fáceis, são difíceis, são medianas. Esse tipo de questão é muito comum, tá, gente? E por isso que a gente vai fazer mais aqui, tá? Sobre Nietzsche, sobre vários outros filósofos, e a gente vai estudar mais Nietzsche aqui também, certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Deixa aquela curtida aí, um grande beijo, fui!